Olá, bem-vindos! Essa será a nossa última aula sobre contos de fadas. Nessas aulas, nós estamos conhecendo teóricos que se interessaram pelos contos de fadas e pesquisaram esses textos sob a luz de diferentes disciplinas. Nesta aula, veremos o percurso do herói, proposto por Joseph Campbell, e algumas das obras de pesquisadoras que se voltaram para a figura feminina nos contos de fadas. Então, começamos agora. Vou só ajustar aqui os slides, tá? Vocês têm que ter um pouco de indulgência comigo, porque é a primeira vez que eu gravo essas aulas assim. É uma experiência muito nova e está sendo difícil, mas eu hoje já estou mais um pouco acostumada, né? Depois acho que já gravei 4 aulas. Vamos lá então. A ideia junguiana de um percurso psíquico que nós vimos na última aula, esse percurso que leva o homem a se transformar após enfrentar desafios, essa ideia foi retomada por Campbell. Joseph Campbell foi professor, mitólogo e escritor norte-americano, que nasceu em 1904 e morreu em 1987. As pesquisas de Campbell o levaram a construir a teoria da jornada do herói. Aqui vocês têm o Campbell e o livro é O Herói de Mil Faces, está aí também nesse slide. Bom, esse livro foi publicado em 1949 e nele o Campbell observa que em todas as histórias míticas há um herói cujas façanhas alimentam a narrativa. Sua tese é de que todos os mitos seguem em algum grau uma mesma estrutura, a qual permanece constante. Histórias como a de Hércules, de Odisseu, da Cinderela, de Harry Potter, que vocês têm aí nesse slide, não é? Vocês têm o Hércules, o navio, né? A nave de Odisseu, Cinderela, e aqui o Harry Potter. Apesar dessas histórias serem bem diferentes, elas apresentam estruturas semelhantes. Campbell chamou de monomito a esse fenômeno de estruturas coincidentes e dividiu o processo em 3 partes ou 3 seções. A partida, que nós vemos aqui, monomito, né? Aqui está a partida. Depois da partida ou separação vem a iniciação, que é a parte maior, bem longa, que é o momento que o herói está percorrendo, não é? Fazendo esse percurso, enfrentando suas dificuldades, até chegar ao retorno. Então ele volta de novo para o lugar de onde ele saiu. Na partida, o protagonista ainda não é herói. O protagonista é um aspirante a herói e não está ciente da jornada que terá pela frente. No decorrer da iniciação, porque é um processo iniciático, ele deverá passar por diferentes provas e viverá situações de perigos, de enfrentamentos. No retorno, o protagonista volta para casa, agora definitivamente herói, com o conhecimento e os poderes que adquiriu ao longo da jornada. Nem sempre esse herói é um homem
ou uma mulher. Ele pode ser uma figura mitológica, como é o caso do Teseu, que venceu o Minotauro no labirinto. Ele pode ser um animal ou um grupo de animais, como nós vemos aqui nessa ilustração dos músicos de Bremen, é um quarteto de animais, não é? Pode ser também um grupo bem heterogêneo, como é o caso do grupo formado por pessoas e animais da turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse grupo reúne 2 velhas, 2 crianças, uma boneca, um sabugo de milho falante, um porquinho, um rinoceronte e outros coadjuvantes mais. Então aí nós temos os heróizinhos, como chama Monteiro Lobato ao seu grupo. Os estágios ou etapas da jornada arquetípica do herói começam no mundo comum, na vida cotidiana. Quando esse herói, esse ainda não é herói, ele está no caminho para se tornar o herói, quando ele recebe um convite para entrar em um mundo extraordinário, um mundo fora do comum, onde ocorrem eventos estranhos. Essa etapa é chamada de a chamada à aventura. Se o herói aceitar o chamado, terá de enfrentar uma série de tarefas, passando por etapas que constituirão o seu caminho de provas. O protagonista, que poderá ou não se tornar um herói, deverá enfrentar essas provações sozinho, embora possa receber alguma ajuda de seus protetores. A jornada ela pode apresentar todos os estágios previstos por Campbell, ou somente alguns deles. De acordo com Campbell, a jornada arquetípica do herói deve se desenvolver seguindo estas 12 etapas. A primeira, eu vou colocar aqui para vocês o slide para vocês acompanharem as 12 etapas. A primeira é chamada o cotidiano. A segunda é o chamado à aventura. A terceira é a recusa ao chamado. A quarta é o encontro com o mentor. Na quinta etapa, temos um momento importante, a travessia do umbral, que é quando ele entra nesse mundo maravilhoso. Na sexta, acontecem as provas e as lutas contra inimigos. Na sétima etapa, acontece a aproximação do objetivo. Na oitava, ocorre, eu vou colocar aqui que eu esqueci de virar, tá vendo? 7, aproximação, oitava. Na oitava vem a aprovação máxima. A nona etapa é a conquista da recompensa. E na décima, o herói toma o caminho de volta, tá? Mas nesse caminho de volta, ainda tem coisas que podem acontecer ao herói. Na 11ª etapa, o herói passa por uma depuração. E, finalmente, na 12ª etapa, ocorre a transformação. Na primeira etapa desse percurso, a do cotidiano, o futuro herói ainda vive o seu dia a dia, ou em seu castelo, ou em sua aldeia, em sua casinha na floresta, mas ele está vivendo o seu cotidiano. Na segunda etapa, o chamado aventura, a rotina do herói é quebrada por algo inesperado ou insólito.
Na terceira etapa, a recusa ao chamado, o herói não quer se envolver, ou alguém o impede de se lançar ao percurso. Na quarta etapa, que é a etapa em que o herói encontra um mentor, o protagonista se vê diante de alguém que lhe dará alguma ajuda. Pode ser uma fada, como no caso da Cinderela, um anão, um animal mágico. Pode ser também que o futuro herói passe por uma situação difícil que o force a tomar uma decisão. Na quinta etapa, a travessia do umbral, o herói decide seguir em frente e se lançar à aventura. Sua decisão pode ser motivada por diferentes situações, e às vezes ele precisa de algo ou de alguém que o obrigue a seguir. É comum heróis que, nas dificuldades, sentam do lado da estrada e choram até que eles têm alguma ajuda e continuam a sua jornada. Na sexta etapa, acontecem as provas e os enfrentamentos. Aqui é uma ilustração do pássaro de ouro. É o momento que o herói começa a enfrentar as suas provas. O aspirante a herói, então, ele vai agora, a partir desse momento, conhecer os seus inimigos. Na sétima etapa, ele se aproxima do objetivo. É a aproximação do objetivo o nome dessa etapa, não é? E o quase-herói aproxima-se do final de sua missão. E a tensão aumenta ainda mais. No caso, por exemplo, das aventuras de Hércules, é o momento em que ele desce aos infernos, que ele vai até a casa de Hades, a mansão do deus Hades, mansão dos mortos, para buscar o cão que guarda os infernos, o Cérbero, uma verdadeira missão impossível. Na nona etapa, aí vem a conquista da recompensa. O herói, nesse momento, ele vai obter aquilo que ele mais deseja e se transformar em um verdadeiro herói. Nós temos aí no slide a imagem do Jasão, que comandou os argonautas na busca do velo de ouro. Ele está pronto para retornar à Grécia após alcançar o seu objetivo. Essa é a 10ª etapa, o caminho de volta. Nessa etapa vai ocorrer a depuração. Em alguns casos, né? Tem contos que vocês não têm esse momento de depuração. É quando o herói precisa, quando ele acha que já está tudo resolvido, ele tem ainda que enfrentar alguma coisa que ficou sem solução. E por fim, na última etapa, acontece o retorno do herói transformado. Nesse momento, o herói volta ao seu mundo, trazendo ou o elixir que ele foi buscar, ou o velocínio de ouro que ele foi buscar, mas trazendo aquilo que ele, ou a princesa também é encantada, mas ele volta ao seu mundo e a partir daí ele é reconhecido por todos como alguém melhor. As pesquisas do Campbell sobre o monomito não se resumiram a descrever a estrutura de mitos, lendas e fábulas, contemplando também diferentes narrativas contemporâneas. O Herói de Mil Faces teve grande influência na produção da nova literatura infantil, juvenil e também nas últimas décadas na produção de quadrinhos, de animes, roteiros cinematográficos. Campbell era chamado com frequência
Aí nós temos uma cena, por exemplo, de Star Wars, né? Campbell ele era chamado com frequência para dar consultorias, cursos, palestras, tendo atuado como consultor do diretor George Lucas e ajudando também os roteiristas da série Star Wars. Outro nome importante para aqueles que pesquisam os contos de fadas é o da doutora Marie-Louise von Franz, uma psicoterapeuta analítica alemã que nasceu em 1915 e morreu em 1988. Von Franz deu continuidade às pesquisas, eu tenho uma imagem dela aqui, vou mostrar para vocês. Von Franz ela deu continuidade às pesquisas junguianas na área da psicologia analítica e dedicou boa parte de sua obra ao estudo dos contos de fadas. Segundo Von Franz, os contos de fadas desempenham uma função psíquica relacionada ao processo de individuação, e teria sido por isso que essas narrativas se perpetuaram no tempo. Nesses contos, os arquétipos mais comuns são o arquétipo pai, o arquétipo mãe, rainha, rei, príncipe, princesa, água, céu, subterrâneo, é um outro arquétipo importante, aparece muito nas histórias, avó, rei, fogo, o arquétipo do fogo, assim como o da água, são arquétipos também de muita recorrência nas histórias de fadas e também nos textos infantis. Bruxa, criança, fada, anjo, velho, o arquétipo do animal feroz, do deus, da deusa e, acho que o mais importante aqui, no caso, o arquétipo da iniciação. No filme O Labirinto e o Fauno, o filme do Guillermo del Toro, encontramos vários desses arquétipos, talvez a maioria desses arquétipos que eu citei, construindo a jornada de uma princesa do reino subterrâneo que havia deixado seu reino e se aventurado no mundo dos homens. Nós temos lá o arquétipo do pai, da mãe, do rei e da rainha que vão aparecer no final, e ela é uma princesa também. O arquétipo da água está muito presente, do subterrâneo, o arquétipo do fogo, o arquétipo da criança, o arquétipo do animal feroz, porque aquele homem, o padrasto da menina, da Ofélia, é uma verdadeira fera, é um animal, não é? Então nós temos esses arquétipos todos e mais o arquétipo da iniciação. Bem, em sua obra, voltando aqui a Von Franz, em sua obra, Von Franz, aliás, eu recomendo, viu? Voltando agora aqui ao filme, quem não viu, quem não assistiu, assista. Vale a pena ver O Labirinto do Fauno, pensando nesses percursos que nós estamos estudando agora. Em sua obra, Von Franz retoma mitos, contos de fadas, sonhos e outras produções do imaginário, analisando as imagens simbólicas que se formam a partir dos arquétipos do inconsciente. Entre os textos de Marie-Louise von Franz, que são realmente importantes para aqueles que pesquisam literatura infantil e juvenil, estão a interpretação dos contos de fadas, ânimos e ânima nos contos de fadas, a busca do sentido, a individuação nos contos de fadas, a sombra e o mal nos contos de fadas, o feminino
nos contos de fadas. E tem mais, não são só esses, não. Ela escreveu muita coisa sobre os contos de fadas. Para von Franz, o pensamento mítico dos contos de tradição oral é compreendido como um pensamento essencialmente pré-lógico e, portanto, arquetípico. Na primeira parte da obra A Sombra e o Mal nos Contos de Fadas, que é essa capa que vocês estão vendo aqui, em A Sombra e o Mal nos Contos de Fadas, von Franz aborda diferentes conceitos de Jung sobre a sombra, que é um assunto interessantíssimo tratado por ele e por ela também. E valoriza também os aspectos arquetípicos dos contos populares, além dela fazer um levantamento desses conceitos de Jung sobre a sombra, ela também vai aplicar esses conceitos aos contos populares. Von Franz observa que existe um aspecto individual e outro coletivo na sombra. A sombra do grupo seria isso, a sombra do grupo é o aspecto coletivo da sombra. Essa sombra do grupo, ela pode ser compreendida como a soma de todas as sombras individuais. Essa sombra coletiva seria algo que não perturba o grupo, sendo visível somente a grupos externos. Como exemplo, von Franz cita uma reunião de intelectuais que discutem toda noite achando que o encontro foi ótimo, sem perceber que o contato humano, na verdade, foi ruim. Um camponês que ali estivesse presente diria que a reunião foi horrível. Isso ocorre porque quando todos têm a mesma sombra, quando veem o mundo sob a mesma ótica, tudo parece se encaixar muito bem. Somente quando um grupo agride outro é que a sombra coletiva pode ser percebida. O exame da sombra nos contos de fada deve focalizar não a sombra pessoal, mas a sombra coletiva e grupal. Há situações em que a sombra é assumida por alguém do grupo. Von Franz observa que esse tipo de situação pode produzir resultados trágicos e completa observando que encontramos o mesmo esquema na família, onde a ovelha negra é forçada a carregar a sombra dos outros. Na segunda parte do livro, intitulada Lidando com o Mal nos Contos de Fadas, a von Franz aborda como temas os níveis primitivos do mal, a possessão pelo mal, o confronto com os poderes do mal. Von Franz conclui essa parte do livro com um capítulo sobre o núcleo da psique, abordando o arquétipo da competição mágica, que aparece em contos populares de todo o mundo. O arquétipo da competição mágica é um dos arquétipos mais recorrentes nos livros da série de Harry Potter, estando presente do primeiro ao último volume. Em outra obra, intitulada A Individuação nos Contos de Fadas, que é esse aí, esse livro, Marie von Franz volta a afirmar
que os contos de fadas estão relacionados à consciência coletiva, assim como os sonhos estão relacionados à consciência individual. A autora analisa contos de diferentes países. Contos como O Papagaio Branco, O Príncipe Hassan Pasha, O Pássaro Trinador de Flores, entre outros que abordam situações de uma busca por unidade interior e de sentido para a vida. Von Franz observa que não se pode dizer que um conto de fadas representa o processo de individuação por si, pois esse processo ele é individual e tem sempre uma forma única. É algo que se faz solitariamente. No entanto, em todo o processo de individuação, há certos aspectos que se assemelham e por isso pode-se dizer que tais contos refletem fases típicas do processo de individuação de muita gente. Um livro de importância sobre a figura feminina também, e de uma autora junguiana como a Marie-Louise von Franz, é esse livro aqui. Ela vai examinar a figura feminina nos contos de fadas, nesse livro com esse título bem interessante, que é Mulheres que Correm com Lobos. A escritora é uma analista junguiana que se chama Clarissa Pinkola Estés. Nessa obra, Estés analisa mitos e contos que têm uma presença do arquétipo da mulher selvagem. Este arquétipo, identificado por Estés, estaria ligado à essência da alma feminina e à sua psique instintiva mais profunda. No sumário de Mulheres que Correm com Lobos, encontramos títulos belos e sugestivos desde o prefácio, intitulado Cantando sobre Ossos. Os capítulos também recebem títulos atraentes como estes: O Uivo, a ressurreição da mulher selvagem, ou ainda A Caçada, quando o coração é um caçador solitário. Entre os contos que Estés analisa estão alguns mais conhecidos, como A Moça Sem Mãos, que é essa ilustração é da Moça Sem Mãos, O Barba Azul, essa segunda ilustração, e a série de contos russos, em que a heroína é a jovem princesa Vasilisa. Além desses contos, Estés retoma outras narrativas ancestrais da Mesopotâmia, de aldeias medievais e de tribos norte-americanas. Os contos de fadas reúnem situações de injustiças familiares, de exclusão social, de assédio moral, assédio sexual, de desamor, sacrifícios, ameaças e opressão. Apesar desses contos nos parecerem cruéis e estranhos, em algumas de suas partes, eles são otimistas, pois carregam lições de coragem, solidariedade, superação de nossas próprias fraquezas e, ao final, mostram a justiça sendo feita, com um final feliz para o herói. Em um livro de contos dos irmãos Grimm, contos selecionados pela doutora Clarissa
Stess, no prefácio intitulado A Terapia dos Contos, ela afirma: embora os contos de fadas terminem logo depois da 10ª página, o mesmo não acontece com a nossa vida. Somos coleções com vários volumes. Em nossa vida, ainda que um episódio possa terminar mal, há sempre outro à nossa espera, e depois desse, mais outro. Sempre há novas oportunidades para consertar o estrago, para moldar nossa vida de forma que emocionalmente merecemos. Não perca tempo odiando o insucesso. O insucesso é um mestre melhor que o sucesso. Escute, aprenda, continue. Essa é a essência de todo conto. Outro estudo bem relevante para quem... Se eu coloquei o primeiro slide, não coloquei o segundo para vocês lerem, mas como esses slides estarão disponíveis, fica aí para vocês seguirem. Eu falhei aqui, eu devia ter pulado para esse para vocês acompanharem, mas tudo bem. Outro estudo, então, relevante para quem pretende pesquisar os contos de fadas, é o livro Jane Eyre's Sisters, de Jodi Bower. No 3º capítulo dessa obra, a autora expõe as diferenças entre a jornada do herói e a jornada da heroína. Bower observa que Marie-Louise von Franz e Clarissa Stess, embora tenham estudado a mulher nos contos de fadas, não apresentaram um modelo satisfatório de desenvolvimento feminino. Bower usa o termo aletes, do grego, que significa algo como vagabundo, andarilho, para denominar o arquétipo da heroína. Segundo Bower, a heroína ou aletes é diferente do herói masculino, pois sua maior façanha é buscar sua liberdade, sendo fiel a si mesma. A coragem da aletes se manifesta quando ela se recusa a ser o que os outros querem que ela seja, ou a fazer o que querem que ela faça. A aletes torna-se heroína ao aceitar o desafio de ser quem ela verdadeiramente é. Por exemplo, em Cinderela, nós temos aí nesse slide uma ilustração de Cinderela. No momento em que Cinderela é proibida de ir ao baile e ela desafia, ela ajudada pela fada, pelos animais, ela desafia a madrasta e vai ao baile, aceitando o desafio de ser quem ela realmente era. Nesse momento ela se torna heroína e pode se transformar. É o momento dela deixar de ser gata borralheira e passar a ser a princesa Cinderela, né? Diferente do herói, que precisa sair do seu cotidiano para que sua transformação aconteça, a aletes continua a participar da vida e dos problemas de sua casa ou de sua aldeia. As maiores provas são enfrentadas no espaço do cotidiano. Quando a aletes sai da casa onde ela nasceu, ela irá vagar em busca de seu verdadeiro lar. Se o herói precisa se transformar para mudar sua comunidade, a aletes só transforma sua comunidade se preservar a si mesma, fazendo predominar o seu verdadeiro ser. Aí do lado vocês estão vendo uma ilustração do Gustave Doré
do conto A Bela e a Fera, não, do conto Pele de Asno, tá? Então, quando o assunto é conto de fadas, encontramos duas vertentes bem distintas. Uma vertente reconhece o valor didático dos contos populares e sua importância para a formação de valores e para a saúde psíquica das crianças e jovens. A outra nega o seu valor, afirmando que esses contos são cruéis, inúteis e antiquados. Os que se dedicam ao estudo dos contos tradicionais afirmam que a alma humana precisa dessas imagens, do simbolismo desses contos, assim como o corpo precisa de alimento. Além disso, atendem à lógica infantil, que é uma lógica animista, egocêntrica, compreende literalmente a linguagem e mergulha facilmente no pensamento mágico. Quanto à violência, os contos retratam realidades que todos nós enfrentamos no decorrer de nossa vida, só que de forma simbólica. Essas narrativas apresentam à criança ações alternativas para fugir do perigo, incutem confiança para enfrentar e superar as dificuldades. Os contos de fadas são fundamentais para o desenvolvimento saudável da mente, da psique infantil. Suas imagens ajudam a construção da personalidade e ativam a sua capacidade de imaginar, de fantasiar, atuando como base para uma educação posterior. Em uma sociedade onde a onipresença de áudios, vídeos e imagens em telas de celulares, notebooks, tablets, TVs e cinemas inibem a criança de desenvolver sua fantasia criativa, o conto de fadas cresce em importância. O cientista Albert Einstein, um apaixonado pelo universo dos contos de fadas, recomendava aos pais que desejavam ter filhos brilhantes contarem contos de fadas às suas crianças. Os contos de fadas respondem às perguntas que mais inquietam as crianças sobre amor, justiça, abandono, sofrimento, morte e felicidade futura. As imagens universais dos contos de fadas despertam as potencialidades da psique da criança e alimentam suas qualidades essenciais. Por trazerem consolo, esperança e sabedoria por meio de uma linguagem simples e de profundas imagens simbólicas, os contos de fadas são vitais para a construção de valores e para a educação ética de uma criança. Atualmente, os contos de fadas são geralmente aceitos como uma forma de literatura adequada para crianças e seu conteúdo básico foi mantido. Embora submetidos a certa censura por parte de pais e professores, que retiram ou modificam as suas passagens mais cruas, os contos de fadas resistem e mantêm o seu lugar na formação infantil. Nós vamos terminar esta aula com uma citação de Cecília Meirelles. Os livros que têm resistido ao tempo são os que possuem em essência, de verdade,
capaz de satisfazer a inquietação humana, por mais que os séculos passem. Bem, aqui encerramos os contos de fadas. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre a leitura, o estudo da literatura infantil e a escrita da literatura infantil. Será a nossa última aula. Até lá!